A história de Arão. Sendo irmão de Moisés, está entrelaçada com a libertação dos israelitas da escravidão no Egito e a formação do povo de Deus no deserto. Arão era filho de Anrão e Joquebede, da tribo de Levi, e nasceu em uma época difícil para os israelitas. Assim como seu irmão mais novo, Moisés, ele cresceu em um contexto de opressão, enquanto os israelitas viviam como escravos do faraó egípcio. Arão, porém, não teve a mesma história de salvação milagrosa na infância que marcou a vida de Moisés, mas sua trajetória seria igualmente significativa para o povo de Israel. Arão aparece como um personagem de destaque na história bíblica, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar os israelitas do Egito. Moisés, que havia fugido do Egito e estava vivendo em Midian, teve uma experiência divina ao ouvir a voz de Deus na sarça ardente. Nessa ocasião, Moisés foi comissionado para liderar a libertação dos israelitas. Ele, no entanto, hesitou e argumentou que não era eloquente e que não seria capaz de convencer o faraó e os israelitas. Deus, compreendendo suas limitações, designou Arão como seu porta-voz, confiando na habilidade de comunicação de Arão para cumprir esse papel vital. Arão foi ao encontro de Moisés no deserto e juntos retornaram ao Egito para confrontar o faraó. Os dois irmãos trabalharam em conjunto para transmitir a mensagem de Deus e realizar milagres que demonstraram o poder divino. Arão, frequentemente, era o intermediário direto entre Moisés e o faraó. Quando Moisés entregava as ordens de Deus, era Arão quem frequentemente executava os sinais e maravilhas. Por exemplo, foi Arão quem lançou seu cajado diante do faraó e seus oficiais, e o cajado se transformou em uma serpente. Quando os magos do faraó tentaram replicar o milagre, o cajado de Arão engoliu os deles, demonstrando o poder superior do Deus de Israel. Arão também desempenhou um papel importante durante as pragas do Egito. Ele foi instrumental em várias ocasiões, como quando estendeu sua mão sobre as águas do Egito para transformá-las em sangue, ou quando chamou as pragas de rãs e piolhos. Durante todo o processo, Arão permaneceu ao lado de Moisés, ajudando a liderar os israelitas e a se estabelecer como um representante de Deus perante o povo. Após a saída dos israelitas do Egito, conhecida como o Êxodo, Arão continuou sendo uma figura essencial na jornada pelo deserto. Ele desempenhou um papel de liderança junto com Moisés, auxiliando na organização e orientação do povo. Uma das tarefas mais significativas de Arão foi ser consagrado como o primeiro sumo sacerdote de Israel. Deus instruiu Moisés a estabelecer um sacerdócio para o povo de Israel, e Arão foi escolhido para essa posição elevada. Ele e seus filhos foram consagrados para servir no tabernáculo, o lugar sagrado onde Deus habitava entre seu povo. O papel de sumo sacerdote era fundamental para intermediar a relação entre Deus e os israelitas, oferecendo sacrifícios e intercedendo pelo povo. A consagração de Arão como sumo sacerdote foi um evento solene e cheio de simbolismo. Ele foi vestido com roupas especiais, que incluíam o éfode, o peitoral com as pedras representando as 12 tribos de Israel, e a mitra com a inscrição Santo ao Senhor. Essas vestes destacavam sua posição única como representante do povo diante de Deus. Arão era responsável por realizar os rituais mais importantes, incluindo o sacrifício anual no dia da expiação, quando ele entrava no Santo dos Santos para interceder por toda a comunidade. No entanto, a história de Arão também tem momentos de falhas humanas. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. Durante a ausência de Moisés, os israelitas ficaram impacientes e pediram a Arão que fizesse um Deus que eles pudessem adorar. Cedendo à pressão do povo, Arão confeccionou um bezerro de ouro e proclamou uma festa em sua honra. Este evento foi uma grave transgressão e levou à ira de Deus. Quando Moisés desceu do monte e viu o que havia acontecido, ficou furioso e destruiu as tábuas que havia recebido. Embora Arão tenha cometido um grande erro, ele foi perdoado e continuou em seu papel como sumo sacerdote. Outro momento de conflito envolvendo Arão ocorreu durante uma rebelião liderada por Corá, Datã e Abirão. Esses homens questionaram a liderança de Moisés e Arão, afirmando que ambos haviam se exaltado indevidamente acima do povo. Deus interveio e demonstrou seu apoio a Moisés e Arão ao realizar um julgamento direto contra os rebeldes. Nesse episódio,
Arão foi novamente confirmado como o escolhido de Deus para o sacerdócio, quando seu cajado floresceu milagrosamente, produzindo brotos, flores e amêndoas. Arão, apesar de suas falhas, foi uma figura de importância tremenda na história dos israelitas. Ele serviu como líder, mediador e sacerdote, ajudando a guiar o povo de Israel durante sua jornada pelo deserto. Ao longo dos anos, ele enfrentou desafios e responsabilidades que testaram sua fé e sua dedicação ao chamado divino. Arão morreu durante a jornada dos israelitas pelo deserto, antes de chegarem à Terra Prometida. Sua morte ocorreu no Monte Hor, onde ele foi levado por Moisés e seu filho Eleazar, que sucedeu Arão como sumo sacerdote. Lá, Arão foi despido de suas vestes sacerdotais, que foram transferidas para Eleazar, e então ele faleceu. Sua morte foi um momento de luto para o povo de Israel, que chorou por ele durante 30 dias. A história de Arão é um exemplo poderoso de liderança, serviço e também de humanidade. Ele foi um homem escolhido por Deus para desempenhar papéis essenciais na história de Israel, mas também enfrentou momentos de fraqueza e erro. Mesmo assim, sua contribuição para o povo de Deus e sua dedicação ao sacerdócio permaneceram como parte essencial da narrativa bíblica.